suas mãos buscam ser invencíveis, feito um super-herói. Se esquecem que tudo passa, não acreditam em Deus, mas eu não, mas eu não, mas eu não, eu confio em Deus. Eu pensei em quem tenho crido, também sei que tudo podes fazer infinitamente
Santo dos santos, Deus vai maravilhas operar. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje, mais um dia, Deus tem nos presenteado, valorize o dia de hoje. Hoje é dia 20 de julho, é o do 101º dia do ano. Faltam 164 dias para terminar o ano de 2022, então faça valer a pena essa quarta-feira, dia 20 de julho. Bom dia para você que está no Facebook, bom dia para você que está no Instagram, bom dia para você que está no YouTube, bom dia para você também que está aí no streaming da NetFé TV. Bom dia, Léo, tudo bem com você, meu amigo Léo? Bom dia, Felipe. Bom dia, pastor Ezequias Mota. Esse é o nosso patrão, chefe, né? Prazer em tê-lo aqui com a gente também. E na manhã de hoje eu já quero desejar a ele um bom dia, dizendo para ele que ele é muito bem-vindo à nossa programação Manhã Manda Aqui. Ele que nós iremos conversar, bater um papo e seremos edificados nessa manhã. O nosso convidado, pastor William de Lima Fernandes, advogado e presidente da Comissão de Liberdade Religiosa em Itaquera. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Uma manhã preciosa. Bom dia a todos da equipe. Hoje será uma manhã agregadora. Amém, amém. Graças a Deus. Já quero agradecê-lo em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui, por o Senhor se permitir edificar o corpo de Cristo através da nossa programação. Gratidão, viu? Amém. Que bom. Dormiu bem, tranquilo? Sim, graças a Deus, tudo bem, tudo na gloriosa paz. O senhor está muito bem acompanhado, tem o Guilherme por aí. O Guilherme está ali no fundo, estou bem acompanhado, meu filho, o Guilherme, de 8 anos. 8 anos, que bom. Nessa manhã, eu tenho certeza que Deus vai edificar você, como ele disse, será uma manhã agregadora. Deus vai edificar, vai fortalecer você. E eu convido a você a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar como um missionário virtual. Edifique a vida de alguém através das suas redes sociais. Faça isso, tenho certeza que a recompensa sempre virá. A programação é ao vivo, nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso pastor sênior Joel Estevanato. E por falar no pastor Joel Estevanato, Léo, você assistiu o programa ontem, vejam só, o pastor Joel Estevanato, o pastor Joel Estevanato quebrou tudo, no bom sentido. Foi um debate interessante sobre demônios territoriais. E ele foi convidado ali pela RIT, mais uma vez, sempre é convidado, e defendeu ali os princípios na palavra de uma forma com muita eficiência e capacidade pelo Espírito Santo. Programa maravilhoso, parabéns, pastor Joel Estevanato. Hoje, dia 20 de julho, nós temos datas comemorativas. Meu amigo Felipe, vamos às datas comemorativas? Dia 20 de julho é o dia do amigo. Ô, meu amigo, você é meu amigo. Felipe, você é meu amigo. Léo, você é meu amigo. A minha parte eu quero em Pix. A todos os nossos amigos, Deus abençoe os amigos da Manhã Manda Aqui, da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Está perto aí de um amigo, ó, dá um sorriso para ele, né? Cante aquele hino, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Não é hino, né? Dia 20 de julho também é o Dia Internacional do Xadrez. O senhor joga xadrez? Não. Eu também não jogo. Eu jogo dama. Dama, você tem que ter um raciocínio muito maior do que xadrez, né? Sim. Xadrez, né? O Léo dando risada. Dia 20 de julho também se comemora o Dia do Pan-Americano do Engenheiro. A importância do seu trabalho vai além de qualquer fronteira. Parabéns a todos profissionais da área.
Dia 20 de julho também é o dia do frentista, ou frentistas maravilhosos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí servindo, abastecendo sempre os nossos automóveis em todo o território nacional ou além das fronteiras. Nós temos frentistas super simpáticos, né? Tem uns que nem dão bola para vocês, tem outro, bom dia, tudo bem. Esses dias um cara foi tão simpático, tão legal que... Caramba, eu vou abastecer mais um pouquinho, só por causa da sua simpatia. E isso acaba conquistando a gente. Mas Deus abençoe a todos os profissionais da área. Nós temos cidades também que estão comemorando aniversário aí em todo o território nacional. Eu vou ver se eu consigo pronunciar esta palavra. Aiuroca, no estado das Minas Gerais, estado do nosso querido presbítero Rediane, está fazendo aniversário hoje e é uma cidade montanhosa. Olha que lindo. O senhor conhece lá, pastor? Não conheço. Vamos lá. Outras cidades, Andrelândia, deve ser a cidade de André, também no estado das Minas Gerais. Balneário de Camboriú, de Camboriú, esse eu conheço. Santa Catarina, conhece lá, pastor? Sim, sim. É bonito demais, hein? Balneário de Camboriú, comemorando aniversário de fundação. Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, terra querida. Cafezal do Sul também conheço, no estado do Paraná. Camanducaia, no estado de Minas Gerais, aqui pertinho de São Paulo, sul de Minas. Tive a felicidade de passar as férias ali do ladinho, em Monte Verde, que é distrito de Camanducaia. Muito bom também. Lá o senhor conhece. Sim, muito bom. Cunhaporã, no estado de Santa Catarina. Wagner, na Bahia. Se conhece Wagner? Não? Na Bahia. Eu não sabia que tinha uma cidade apenas com o nome de Wagner. Itapajé, no Ceará. Então, a todas as cidades, Deus abençoe a todos os moradores e todos aqueles que fazem continuamente, diariamente, um ambiente melhor em todas essas cidades. Nós temos aniversariantes hoje também na nossa igreja local, também na nossa regional. Queremos expressar gratidão a você e ações de graças a Deus pela sua vida. Você está fazendo aniversário, que está aí nas nossas redes sociais ou no streaming da NetFé TV. Aproveitar a presença do pastor William de Lima Fernandes, que está aqui para que ele ore com você e por você, direcionando essa oração sobre sua vida. E eu também vou pedir ao Senhor, no momento da oração, que o Senhor interceda pelos nossos internautas de uma forma geral, para que Deus proporcione a eles uma quarta-feira abençoada. Aqui na nossa igreja local nós temos aniversariantes e na nossa regional também. Lá na igreja que é pastoreada pelo pastor Geraldo Ávila, a Igreja Brasil para Cristo de Terra Preta, o André Bernardes Machado está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, André. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista, pastoreada pelo pastor Fernando Bacaro, a diaconisa Evelyn Bueno Dantas está comemorando mais um ano de vida. Parabéns para a senhora. Na Igreja Brasil para Cristo em Socorro, quem está aniversariando é a Gabriela Alves de Oliveira Cardoso. Parabéns para a senhora, Deus abençoe. Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Jardim Maracanã, é o Cauã Alexandre Lima Cruz, que comemora mais um dia de vida, Deus abençoe, e de aniversário. Aqui na nossa igreja local nós temos vários aniversariantes. Vamos lá. A Daniele Silva Ribeiro Barbosa, parabéns para você, Daniele. A nossa irmã Joquebede Ferreira da Silva Santos, parabéns para você, Joquebede. Lucas Rutolo dos Santos, parabéns, Lucas. E a Natália Lima da Silva, parabéns para você também. Enfim, a todos os aniversariantes, aqueles que acabei de mencionar o nome, mas aqueles que eu não estou mencionando os seus nomes, mas vocês estão conectados aqui através das nossas redes sociais e do streaming da NetFé TV. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Pastor William, por favor. Senhor, eu quero, nesse momento, apresentar em Tuas mãos a cada aniversariante, a cada nome que foi pronunciado nesta manhã. Que o Senhor os abençoe nesse transcurso do seu aniversário, que as ricas e copiosas bênçãos de Deus estejam derramadas sobre a casa, sobre o lar, sobre a família, sobre o coração de todos eles. Se porventura, Senhor, há dentre eles alguém necessitando de uma intervenção espiritual, nós rogamos agora que o Senhor faça milagre. Se porventura alguém enfermo, se porventura alguém precisando de portas abertas, eu uno a minha fé com a fé de todos que oram agora comigo e eu entendo que o poder da fé e da oração, ela traz o impossível
se tornar possível. Abençoe também todos os telespectadores, todos os que nos escutam, os de perto, os de longe, todos que nos assistem, que o Senhor visite esse lar, esta casa, aqueles que estão no seu veículo, aqueles que estão em sua casa, aqueles que estão em seu trabalho, a cada canto, onde eles colocarem as suas mãos, que será próspero, que será abençoado, que as bênçãos de Deus alcance cada cômodo do lar, cada familiar, cada um deles. Esse é o nosso pedido, Senhor. Há nos nossos lábios uma palavra de gratidão por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Amém. Amém, glória a Deus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora na capital paulista, são 10 horas e 12 minutos, vamos à previsão do tempo. A mínima hoje é de 15 graus, a máxima de 24. Hoje será parecido com ontem, muitas nuvens o dia todo, com aberturas do sol, ou de sol. Ok? Então aproveite já para fazer a sua atividade física. O senhor pratica algum tipo de esporte? Tem as suas atividades físicas? Moderada, né? Bem pouco, devido à rotina da vida, a correria, trabalho, né? O ministério, o momento que eu estou vivendo hoje, eu estou um pouco sedentário. Preciso mesmo estar voltando à atividade. Ok, eu estou extremamente sedentário. Quero me matricular lá no Muay Thai. Será que pode, ô Felipe? Eu tenho uma dosinha do professor, poxa vida, vou dar um couro nele, né? 10 horas e 13 minutos, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o doutor William de Lima Fernandes, ele que é advogado, pastor da nossa Igreja O Brasil para Cristo em José Bonifácio, que faz parte da regional de Itaquera, e também presidente da Comissão de Liberdade Religiosa nesse mesmo bairro de Itaquera, aqui na capital paulista, na zona leste de São Paulo. Nós já voltamos já sendo edificados e abençoados. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas. E, olha, seja um missionário virtual. Nós já voltamos já. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. O que o grupo pequeno e o Apacentai representam para você? Transformação. Lembro-me que no começo de 2019, após alguns meses em depressão, por conta da perca do meu irmão, eu aceitei o convite e fui até um Gênesis. E tive contato com a agenda Apacentai. A partir daquele momento,
eu fui transformado. E hoje eu não vivo sem ir em uma reunião de gêmeos, não consigo viver sem ter o contato com a Agenda Apacentai, fazer os meus devocionais. E eu dou graças a Deus por isso, porque esse contato com a igreja, com os gêmeos, com a Agenda Apacentai, transformou minha vida e transforma todos os dias. E aí, tá chegando, hein? Você já adquiriu seu voucher para o Apacentai o Pequeno Rebanho? Dia 3 de dezembro teremos o lançamento. E se você adquirir o seu voucher até o dia 31 de agosto, você pagará apenas R$ 55. E para adquirir o seu voucher, você tem várias opções. Você pode ir até a livraria, você também tem os QR Codes nas pilastras da igreja e você tem a opção pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Adquira já o seu voucher. Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Valores. Agora na capital paulista são 10 horas e 18 minutos. Você está no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Venha conhecer a família de Deus na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. A nossa igreja tem uma estrutura para receber você e a sua família. Participe de uma das nossas reuniões. Inclusive hoje, a partir das 15 horas, nós temos o culto da família. É um culto que é presidido pela nossa querida irmã Leonora Estevanato e Deus sempre tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Culto presencial, você é o nosso convidado, porém, se por motivo de força maior ou quem sabe você está além das fronteiras, você não pode estar aqui cultuando de uma forma presente, você pode cultuar online, no conforto da sua casa ou aonde quer que você esteja, porque os nossos cultos sempre são transmitidos ao vivo, através das nossas redes sociais e também do streaming da Netfé TV. À noite hoje, às 20 horas, nós temos aquele tempo precioso de sermos edificados pela Palavra de Deus com o Conectados com a Palavra. Inclusive hoje, quarta-feira, eu estou encerrando a minha série. É hoje, Léo? É o encerramento, né? Estou encerrando a série que estou fazendo quarta-feira a partir das 20 horas. Você pode ser edificado através da Palavra de Deus. Estamos com a palavra temática voltada para uma vida frutífera, é o plano de Deus para você, e vários estudos, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre nessa programação do Conectados com a Palavra. Nós sempre somos edificados e abençoados através dos nossos convidados que recebemos aqui. E hoje, com muita alegria, eu o conheci lá em Campinas, na Assembleia da Convenção Estadual das Igrejas do Brasil para Cristo, no estado de São Paulo, e logo formatei para ele um convite, a Ângela entrou em contato, e com alegria estamos recebendo aqui o pastor William de Lima Fernandes. Meu amigo, satisfação, viu? Estou muito feliz mesmo. Nossa, satisfação é toda minha, muito feliz de estar aqui, muito bom. Ah, que bom. O senhor é natural de São Paulo mesmo? Sim, sou de São Paulo. São Paulo. Os pais são? Sim, todos de São Paulo, todos oriundos de São Paulo, capital. Que legal. Uma lembrança gostosa que o senhor tenha da sua infância relacionada com seus pais, avós? Eu me recordo a minha avó já dorme no Senhor, e uma lembrança muito boa é o cuidado dela, né? O cuidado. E nós caminhávamos alguns quilômetros para ir para a igreja, embora na capital, a igreja ela congregava o Brasil para Cristo na Coab 2, na região de Itaquera. Porém, que a época não tinha carro, essas coisas todas, então nós íamos andando, eu pequeno, 8 anos, 7 anos, da idade do Gui, que aqui está, e é um marco assim na minha vida, assim, que a minha avó indo para a igreja, os louvores, os corinhos que nós cantávamos, né? E uma lembrança muito boa. Além da sua avó cristã, seus pais também? Você nasceu no lar cristão? Sim, todos os meus familiares, eu tive esse privilégio de nascer num lar
cristão. Na realidade, os meus bisavós, eles congregavam na igreja O Brasil para Cristo em Vila Praia, hoje presidida pelo meu amigo pastor Sivaldo Maria da Costa. E os meus bisavós, o nome do meu bisavô era Antônio, e ele foi tesoureiro lá na igreja em Vila Praia. Que legal, bacana. Algum hino sua avó habitualmente cantava que vem à sua memória, que Sim. você lembre agora? Sim. Ela... Eu não me recordo, eu acho que é o 196 da harpa, que diz: já achei uma flor gloriosa. Ah, já achei uma flor gloriosa. Eu lembro do Luiz de Carvalho cantando essa canção. Eu me recordo, eu ficava em casa e a minha avó cuidando das prendas domésticas e ela cantando. Ah, que Precioso para mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Ei, coisa boa, hein, Léo? É da sua época, hein, Léo? Coisa boa. E na culinária, o que a vovó fazia de gostoso? Eu me recordo que à época nós não tínhamos muitas condições financeiras, né? Então, o que eu lembro, eu muito criança, que nós chamávamos de sopinha de pão. O que era isso? Pegava o leite, na época era aquele leite de saquinho, né? Era aquele leite de saquinho, e você pegava um pão, que era um pão aí, não era do dia, geralmente é um pão meio amanhecido, e cortava em pedaços e colocava ali naquela tapoer, naquele prato com o leite e jogava açúcar em cima. Então, assim, eu me recordo da minha infância, meu café e a sopinha de pão que não legal, faltava, né? E aí depois os cuidados, né? Da minha avó, a comida de vó é maravilhosa, né? Que bom. Não que tem bom. como, né? Verdade. E depois a minha mãe também, né? Com algumas recordações, assim, afetivas muito boas. Você é filho único? Não, eu tenho mais duas irmãs. Como tenho se mais chama? duas irmãs. Tenho a Bruna e eu tenho a Letícia. Os seus pais, os nomes dos seus pais? Na verdade, a minha mãe é Irene de Lima Fernandes. Na parte paterna não tenho pai registral. Ah, ok. Né? Ok. É registral. Mas conheço, tenho contato. Inclusive, acredito que ele esteja assistindo. Aí eu tenho alguns irmãos por parte paterna. Mas eu admiro muito assim, a minha mãe, que minha mãe fez esse papel aí para mim na minha vida. Deixou um legado. Deixou um legado. Até hoje, ela é uma pessoa que admiro muito. Então, quando eu falo da minha avó, porque minha avó cuidava de mim e minha mãe ia trabalhar. Né? Eu também vivi essa mesma experiência. Minha avó cuidava, minha avó me defendia, o piazada queria me bater na rua. Isso. A minha avó ia lá com a vassoura. Sim. Então, minha mãe era aquela que trazia o sustento, né? Saía cedinho para ir trabalhar. Ela era vendedora numa loja ali no Brás e chegava à noite. Então, eu me recordo que quando ela chegava à noite, o que já havia acontecido no dia, minha avó cuidava. Então, houve um dia que ela chegou, eu estava com a cabeça enfaixada. Oh, meu Deus! Com um ponto na cabeça. Já teve dias que ela chegava a mão costurada, criança na rua brincando bastante. Mas eu vivi isso, a minha avó cuidando das questões diárias, assim, e minha mãe trazendo o sustento. Assim, Que legal. Apesar de nascer num lar cristão, quando o senhor entende que foi a sua decisão consciente de se tornar um discípulo de Jesus? Aos 15 anos. A minha avó faleceu, eu tinha 13 anos de idade. E nós nos mudamos, e ali, eu morando com a minha mãe, nós fomos morar num bairro chamado Inácio Monteiro, que é próximo de Tiradentes. E ali, até hoje, tem um pastor, o pastor Valdemir Lourenço. E eu visitei essa igreja, o Brasil para Cristo. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo já falou no meu coração. E o pastor diz assim: eu quero conversar no final do culto com aqueles que vão se batizar sábado agora. E aí eu disse para minha mãe assim: eu quero me batizar. E ela disse: mas e o curso? Porque tinha um curso de preparatório. Quando eu fui conversar com o pastor Valdemir, ele diz assim: eu vou batizá-lo, que eu senti de Deus, mesmo sem ele passar no curso. Glória a Deus. Olha só. E aí, no próximo final de semana, o final de semana subsequente, eu já estava descendo as águas. E ali eu comecei, ministerialmente, ia numa consagração das irmãs. Eu acredito que o ministério de muitos iniciaram ali, né? Vai na consagração, no círculo de oração, e aí você tem uma oportunidade para dar uma palavra, fazer uma oração. E eu, com 15 anos de idade, eu tive uma oportunidade de pregar. E aí eu preguei sobre o cego de Jericó, e dali eu não parei mais. E aí assumi a Jubrac, ele lá, né, fui vice da Jubrac, assumi a Jubrac, e depois
passei a evangelista, fiquei 14 anos como evangelista, Glória a Deus. mas essa atitude ministerial de fé, de aceitar Jesus mesmo, foi com 15 anos de idade. O senhor hoje tem quantos anos? 34 anos. Novo ainda, eu já tive 34 anos. Você- Faz pouco tempo. Eu faço 52 anos esse ano, hein, Léo? Puxa, minha parte em Pix, por favor. E a sua esposa? Como vocês se conheceram? Vocês já estão casados há quantos anos? O nome da sua esposa é Alice Neres Fernandes. Sim. Conta um pouquinho da sua história. Nós estamos casados há 10 anos. Ó, imagem do casal Olha ela lá. aí para vocês, internautas. Sim, Alice. Alice é a assistente social e nós nos conhecemos na faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade. E ela estava no 3º semestre de Direito, eu estava no 2º, e nós nos conhecemos. Ela já tinha uma formação de assistente social e também auxiliar de enfermagem. E nos conhecemos, começamos a namorar e tem um segredo. Eu sempre brinco assim, que ela que me pediu em namoro. Ah, né? é? A dona Alice que chegou A dona chegando? Alice que pediu em namoro. E eu estava com o ministério um pouco assim, parado, né? E eu tinha um sonho de estar voltando ao ministério. Eu sempre tive o sonho de ser pastor, né? Quando alguém me pergunta, qual era o seu sonho? Alguns adolescentes tinham sonho de ser jogador, né? Tinha sonho de astronauta. Somos parecidos. Eu também, na minha adolescência e infância, eu queria ser pastor. Pastor. O meu sonho era ser pastor. Então, quando muitos assistiam aí Cavaleiro dos Zodíacos, né? Esses outros aí, eu assistia pregação. Abílio Santana, Marco Feliciano, bacana, né? Napoleão Falcão. Poxa, né? que E é interessante. preciosidades. E eu estava com esse ministério um pouco parado. E quando eu conheci a Alice, nós fizemos uma aliança. E ela disse para mim, meu sonho é ter uma família, uma casa, um lar, filhos. E eu falei, o meu sonho é retomar o meu ministério. E ela disse, então vamos unir as nossas forças. Por situações financeiras, ela parou a faculdade. Ela diz, olha, já tenho uma graduação, então você continua e eu paro e depois eu volto. E ela foi o meu pilar para eu concluir a faculdade, se aprovar na OAB, advogar. Hoje ela é assistente social no Hospital Santa Marcelina, né, e muito feliz, ela é muito feliz na profissão dela, na área dela. Um abraço para ela. Nós nos conhecemos na faculdade. Amém. Ela exerce o ministério também? Sim, ela, junto comigo, ela cuida da parte social da igreja. Né? Ela é uma assistente social por excelência. Que legal. Então, todos esses projetos que daqui a pouco nós vamos falar que nós temos lá na igreja, ela está junto comigo na linha de frente. Já estão casados há quantos anos? 10 anos. 10 anos, o senhor mencionou exatamente, uma década. Então agora, em rede mundial, o senhor já sabe que os internautas vão conhecer seu lado romântico. Sim. Porque agora é a hora do momento love. Momento love. E nós queremos te deixar à vontade, pastor William, para que o senhor resuma esses 10 anos de relacionamento com a nossa querida Alice Neres Fernandes, sua esposa, e também faça a sua grande declaração de amor. Para te ajudar, nós temos o Léo, que quebra um galho para a gente, põe aquele fundo musical para dar todo aquele lado romântico, e o senhor fica à vontade. Olhando para a câmera, imaginando que esteja olhando nos olhos da sua amada, fique à vontade, o momento é seu. Sim. 10 anos, né? 10 anos se passaram. E quando nós estamos ao lado de alguém que nós amamos, parece que o tempo voa. Recordo-me dos planos, dos sonhos, das lágrimas, das dores, mas também me recordo de muitos momentos felizes, parceria, lealdade e, acima de tudo, o amor. Falar de Alice é falar da melhor pessoa do mundo. Falar de Alice é falar de uma pessoa gentil, falar de uma pessoa amorosa, falar de uma pessoa, acima de tudo, humana. Lembro-me quando nos conhecemos e nós tínhamos um legado.
e uma fala dizendo: eu sei muito bem quem você é. Era uma história de um senhor que foi até o hospital, ele estava com pressa, estava fazendo um curativo em suas mãos, com pressa para visitar a sua amada esposa que estava com Alzheimer, um quadro avançado. Só que o enfermeiro que estava fazendo o curativo na mão daquele senhor percebeu que ele estava com muita pressa e perguntou: por que o senhor está com tanta pressa? E ele disse: eu preciso visitar a minha esposa, que está internada nesse mesmo hospital com um quadro muito avançado de Alzheimer. E aquele enfermeiro diz: mas ela lhe reconhece? Ela sabe quem o senhor é? E ele diz: não, ela não sabe mais quem eu sou. E por fim, ele diz: mas por que o senhor está com tanta pressa para ver alguém que não sabe nem quem você é? Por fim, aquele senhor coloca a mão sobre o ombro daquele enfermeiro e diz: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Uau. Quando namorávamos, essa era a nossa história. E quando nos momentos mais difíceis, eu olhava para Alice, Alice olhava para mim e dizia: eu sei muito bem quem você é. Lindo. Essa situação e o momento que nós estamos vivendo não nos resume esse momento difícil. E eu concluo dizendo: Alice, 10 anos se passaram. 10 anos de diversas situações. Mas eu sei muito bem quem você é. Te amo. Peço e faço votos que venham mais e mais décadas e décadas ao seu lado. E se um dia você não lembrar mais de mim, eu vou dizer: eu sei muito bem quem ela é. Te amo. Lindo, parabéns aí, Deus abençoe. Que lindo, 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 lindo. Seu lado romântico, hein? Poxa vida, o senhor é romântico à moda antiga? Sim. O que é ser um romântico da moda, à moda antiga? Vamos lá. Eu penso lembrar e cuidar dos mínimos detalhes. Poxa, bacana. Às vezes, no decorrer do dia, uma mensagem tão simples dizendo assim: estou pensando em você. É bacana. Imagina. Quando ela olha aquilo ali, né? Olha, estou pensando em você. Às vezes nós acreditamos que o romantismo é apenas restaurantes, presentes, não. Os mínimos detalhes. Eu costumo dizer lá na igreja, que eu dirijo, dizendo assim: você não precisa esperar ter condições para fazer. Você pode fazer na medida da sua possibilidade. Sim. Então, se você não pode levar num restaurante aí, caríssimo, leva num lugar simples ali. Ou pega o cachorro quente, coloca um laço. Legal. Eu vou pegar a sua colinha da sua declaração e vou mandar um beijo para minha esposa também, que está assistindo. Aproveita. Léo, poxa, vou mandar um beijo aqui para ela também. Hoje é dia 20 e todo dia 20 nós comemoramos, porque hoje são 3 anos e 7 meses que estamos casados. E, Alessandra, eu sei quem você é. Peguei a colinha aqui. Muito bom, muito bom. Aprender mais. Através do seu relacionamento, dessa união, quantos filhos? Com a Alice eu tenho o Guilherme, que está aqui, e hoje ela está gestante, com 3 meses. Parabéns. 3 meses. E eu tenho também os filhos mais velhos, que a Giovana, com 15 anos, e o Davi, que vai fazer 13 anos. Olha lá a família. Que família linda, hein? A Giovana, do meu lado direito, congrega comigo, faz parte do Ministério de Louvor, é uma bênção de Deus. Isso parece bastante com o pai. Ela, o Davi, que é o maiorzinho, vai fazer 13 anos, e o Guilherme, que ele está aqui comigo, né? E Parabéns, a minha esposa. parabéns, Essa é a minha família. Família linda. Eu gostaria que você nos desse 2 dicas. A primeira dica: como ter uma vida conjugal sólida e feliz. E a segunda, relacionada à família no contexto geral, entre filhos, pais, família estendida. Como ter uma família de sucesso. Certo. É impossível falar sobre sucesso e sem falar de Deus. O princípio da sabedoria é amar a Deus. Então, para termos um casamento de sucesso, uma família de sucesso, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu costumo dizer que
não existe sucesso em nenhuma área que consiga suprir o fracasso familiar. Então você pode ter sucesso profissional, você pode ter sucesso financeiro, ministerial, mas se você for fracassado do âmbito familiar, nada disso vale a pena. Então eu penso amar a Deus sobre todas as coisas e após isso amar a sua família. Voltar para casa, amar voltar para casa. Há pessoas que não gostam de voltar para casa. Sai do trabalho, demora, enrola no trabalho, passa aqui, passa ali, mas eu sempre ministro em minha igreja dizendo, ame voltar para sua casa, porque ali está a sua família, a sua base. Alice e eu, nós temos o mesmo pensamento, o pensamento familiar. Nós falamos assim, nós precisamos ter aquilo que irá suprir as nossas necessidades, apenas. Mas o que não pode faltar para nós é o amor, o que não pode faltar para nós é a parceria. Então eu amo mesa posta com a família ali, né? Eu tenho dias específicos com cada filho. Hoje, quarta-feira, é o dia do Davi. Então eu saio daqui hoje no período da tarde, pego o Davi, passo a tarde com ele, levo ele no jiu-jitsu, como com ele, eu sei que ele gosta de uma parmegiana, né? Então ele já come uma parmegiana ali e depois nós terminamos o dia. Jogamos videogame junto. Que legal. Então eu consigo separar algum momento da minha vida para a minha família. Então a minha vida é dividido a questão de Deus, a família, a obra de Deus e o trabalho. Então assim, quer me encontrar na minha casa com a família, ou no trabalho, ou na igreja, né? Então eu tenho esses lugares que eu sempre estou. Então, dando um conselho para aqueles que me assistem, que me ouvem, não abra mão da sua família, por nada, por nada. Se qualquer coisa custar a sua família, custa muito caro, não vale a pena. Qualquer situação, se o emprego custar a sua família, custa muito caro. Né? Se poder, situação financeira custar a sua família, não vale a pena, custa muito caro. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e priorizar a família. Glória a Deus. Boas informações, instruções e dicas. Vamos colocar em prática, internautas, no nosso dia a dia. E trazer a Deus, como o senhor falou, Sim. é a prioridade. O que levou o senhor a estudar, se formar e exercer o direito? Como eu disse no início, eu vim de uma família que não tinha muita condição financeira. Então, eu não tinha condições para estudar também. Então, eu fui fazer o direito, eu fiz o FIES, né? Tive algumas pessoas que me ajudaram financeiramente. Eu não tinha condições de concluir a faculdade pagando uma mensalidade. E eu sempre trabalhei muito, desde os 15 anos. Eu já vendi muitas coisas na rua. Já vendi saco de lixo, já vendi desinfetante, né, tela para mosquito, paçoca. Eu era um vendedor na rua. Muitas coisas eu vendi. Então, eu percebi que eu trabalhava muito, mas sempre recebi pouco. Então, eu trabalhava bastante e no final do mês eu não tinha condição de nada, de às vezes querer comer algo e não poder. Mas eu dizia, puxa, mas eu sou um trabalhador, acordo cedo, trabalho bastante. Né? Depois eu comecei a trabalhar no Hospital Beneficência Portuguesa, eu era copeiro lá, né? Levava o alimento aos pacientes, saía de casa às 3 da manhã, trabalhava, mas sempre eu ganhava pouco. Então ali um salário mínimo e os filhos, eu falei, puxa vida, Só que quando eu cheguei aos 24 anos, eu disse, eu preciso dar um up na minha vida, eu preciso mudar. E eu vou estudar. E aí eu me matriculei sem ter condições na faculdade. E você vai trazendo uma prestação, né, uma mensalidade, vem outra e outra. E aí Deus foi guiando. Chegou no quarto semestre do curso, apareceu à época o FIES, né? E aí eu consegui fazer e terminar a faculdade. Eu tive a oportunidade de concluir, ser aprovado no exame da OAB antes de terminar a faculdade.
Eu estava no 8º semestre, são 10 semestres, e aí eu fui prestar o exame da OAB. Ele é dividido em 2 fases, aí eu passei na primeira fase. E aí quando eu entrei no 9º semestre, eu fui para a 2ª fase. E aí quando eu fui aprovado na 2ª fase no exame da OAB, eu ainda tinha mais um semestre para concluir a faculdade. E quando eu terminei o 10º semestre, foi aquela alegria, foi agora, deixa eu pegar aqui a aprovação da OAB e já pegar a carteira da OAB e agora eu quero trabalhar, quero advogar. E aí, desde então, a minha vida mudou. Eu digo que eu comecei a ter um algo, como homem, o homem tem muito essa questão, né? Até um pouco assim, machismo de... eu usava o termo dizendo assim, eu comecei a ter dignidade financeira. De olhar algo e falar, eu quero comer uma pizza à noite. E eu poder. Porque antes eu não podia, até uns 24 anos. E olha que eu trabalhava dos 15 até... E aí abri o escritório e fui caminhando, Deus foi abençoando, dando graças, né, mandando clientes. E até hoje tenho advogado e Deus tem cuidado da gente. Glória a Deus. O senhor tem um escritório? Tenho. Como se chama seu escritório? Aonde ele está localizado e como os internautas podem acessá-lo? Sim. O escritório você pode encontrar no Instagram, chama WF Advocacia. W, né, William, F, Fernandes, né, Advocacia. Inclusive a equipe provavelmente está me assistindo. Quero mandar um abraço. Assistente jurídica, que é a Ana Paula, secretária também a Andressa, que estão lá no escritório. Um abraço para todos eles. Elas estão fazendo lá a assistência para os clientes, tudo. E está situada em Itaquera. Estou próximo à igreja de Itaquera, Okay. Brasil para Cristo Itaquera. O escritório atua em quais segmentos, a advocacia? Sim. Nós atuamos na área de família, civil e família, e a minha especialidade é da área criminal. Certo. E a parte religiosa também. Embora a área criminal não são todas as áreas, todos os casos que eu atuo. Mas o exame da OAB de 2ª fase que eu fiz foi na área penal, criminal, né? A parte que eu domino muito bem, a parte criminal. Nós temos bastante demandas na área criminal, mas não são todas que eu atuo. Algumas situações eu sou procurado e eu acabo abrindo mão e não atuando. Ok. O senhor também é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa em Itaquera. Sim. Essa comissão, ela visa o quê? Está aqui, liberdade religiosa. Mas ela atua de uma forma aberta, não é só dentro do contexto cristão, protestante, é uma liberdade religiosa de uma forma geral. Como ser luz no meio das diferenças da liberdade religiosa? Sim. Nós falamos sobre direito e liberdade religiosa. Sempre quando nós falamos de liberdade, eu penso que nós devemos defender em todos os aspectos o critério de liberdade. A Constituição Federal, artigo 5º, ele fala sobre isso, né? Sobre as questões de liberdade, de igualdade. E eu fui convidado, eu costumo dizer que muitas coisas na minha vida, eu nunca fui atrás, eu sempre sou convidado. E eu fui convidado para estar assumindo, não fui indicando assim, essa comissão de liberdade religiosa. Por quê? Porque eu já venho fazendo um trabalho do âmbito religioso, mas na questão cristã. Na questão cristã. Então eu tenho auxiliado muitos pastores. Dói muito meu coração vendo um pastor pegar ali o IPTU e indo na prefeitura querer parcelar o IPTU, sendo que a igreja é imune. Exato. Não é? Pastores são intimados para ir na delegacia e dizem o que eu vou fazer, como que eu vou falar. E aí eu oriento as prerrogativas que o ministro de confissão religiosa ele tem. Então eu sempre trabalhei nessa área. Né? Estou concluindo um livro que é um manual jurídico do ministro religioso, né? E aí me ouviram que eu atuo nessa área e me convidaram para assumir a presidência da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB em Itaquera. Eu assumi há pouco tempo, tem em média 3 meses, Recente. Bem recente. Estarei agora em agosto
ministrando, levando uma palestra sobre esse assunto. Que legal. Estarão ali representantes de diversas religiões, religiões afrodescendentes e outras. Estivemos o mês passado aqui no Palácio Bandeirantes, junto com o governador, no primeiro encontro de liberdade religiosa do estado de São Paulo. E a visão maior é o quê? Assegurar esta liberdade, independentemente de crença, de fé e religião. Então, os cristãos, eles querem que esta liberdade seja assegurada, que ninguém interrompa, como diz lá o Código Penal, que é um crime, né? Interromper, atrapalhar o culto, vilipendiar utensílios de culto. Então, nós não queremos que ninguém, em um culto de ceia, entre na igreja, quebre tudo ali a ceia, atrapalhe o culto. E nós também não queremos que ninguém entre vamos dizer aí, um terreiro de uma crença afrodescendente e quebre tudo da sua crença também. Então, nós defendemos a liberdade religiosa. Fazemos alguns trabalhos de campo também, indo a delegacias, levantando situações, se há de fato queixas sobre essas intolerâncias religiosas, e de fato não há. As pessoas, elas recebem essas tolerâncias, essa injúria religiosa, essas calúnias e difamação religiosa, e elas não procuram o Poder Judiciário nem a delegacia. Então, elas muito sofrem. E algumas religiões, ainda mais do aspecto afrodescendentes, são as que mais sofrem nesse âmbito aí. Então, hoje, a liberdade religiosa da OAB, ela vem assegurar, conscientizar essa questão de todos possuindo a liberdade. Nós somos, o Brasil, um Estado laico, né? E nós temos que defender isso. O senhor acredita que a igreja, ela não aprecia, ela não valoriza essa liberdade religiosa que ela poderia desfrutar, principalmente porque ela se torna indiferente às políticas públicas? É muito comum você encontrar um cristão e, de repente, a gente bater um papo sobre política, e agora estamos no ano eleitoral, e ele se mostrar indiferente a isso. Indiretamente, ele não está trazendo prejuízo para esta liberdade religiosa que temos, pelo fato de termos um Estado laico, que é uma liberdade religiosa igual a todos os segmentos religiosos, né, que todos possam desfrutar disso, mas o cristão em si, parece que ele não valoriza. Chega um momento de uma política, eu vou fazer meu voto nulo, eu não vou apreciar aquilo que a Constituição me dá de direito legal para todas essas informações que o senhor está nos passando, eu desfrutar dela. O senhor acredita nisso? Olha, nós temos, de fato, nós cristãos, uma liberdade muito grande no Brasil. Há pouco estive em outros países, situações bem mais restritas, não é? O Brasil, nós brincamos assim, dizendo que Deus é brasileiro, né? Né? Teve até um filme, né? Diz que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, não é? Porque o Brasil é uma terra muito boa em todo aspecto. Dentro de um ano, 3 safras, a água, tudo muito bom. O que nós temos que às vezes não caminha tão bem é algumas administrações. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Embora o Brasil seja um país laico, existe uma grande porcentagem de cristão, grande porcentagem de cristão. E nós precisamos sempre unirmos as nossas forças, conscientizar e sempre defendermos essa liberdade. Sempre buscar essa liberdade, liberdade de culto. Nós podemos ir às praças, nós podemos estar com um canal aberto de televisão, em emissoras, em rádios. Nós podemos estar com a igreja aberta, cultos livres, não é? Nós podemos estar em todos os lugares. Por isso nós temos também a nossa bancada evangélica, né, que tem sido braço forte. Nós temos na pessoa do nosso pastor Roberto de Lucena e outros que têm defendido veementemente
essa visão também dessa liberdade. Recentemente nós tivemos um julgado do STF e saiu nas manchetes, né, a igreja no tribunal, né, porque a igreja fecha ou não fecha, fecha ou não fecha. Mas graças a esses juristas cristãos, graças a esses deputados, parlamento cristão, da bancada cristã e evangélica, que foram braços fortes que se seguraram. Então, eu penso que nesse período político, eu penso que nesse período eleitoral, nós, como cristãos, temos que nos posicionar, nós temos que avaliar, e nós temos que, até mesmo no momento ali da votação, nós não sermos de uma forma assim, influenciado pela massa, pela mídia, pela televisão, pela direita ou esquerda, mas termos as nossas convicções, entendendo que essa nossa liberdade, ela não pode ser cerceada. Verdade, verdade. Muito bom. Falando sobre o ministério, o senhor anteriormente mencionou o nome de alguns pregadores que eu também admiro e foram influências na minha vida. Então, quais foram as suas influências ministeriais do passado que lhe motivaram a esse desejo pastoral? O senhor, como eu, expressou que desde pequeno desejava isso, eu também desde criança. E pessoas que te fazem parar hoje para ouvir, que são influências dentro do contexto ministerial. Olha, quando eu era adolescente, então assim, muito menino, eu tinha as fitas, né, cassete, depois o CD, né, existia a época, ainda existe, mas a época era mais, assim, a mídia ia ficar muito em cima da questão. Anualmente existia os Gideões, né, lá em Camboriú, então nós assistíamos. Então tinha alguns pregadores, eu mencionei Napoleão Falcão, né, o Marco Feliciano e outros que trazia muito assim referências. Só que ao longo do tempo, eu como fui amadurecendo e eu comecei a enxergar muitas qualidades de alguns pastores bem próximos. E eu aprendi com o pastor, nosso pastor, presidente nacional, o pastor Luiz, que altar e microfone, ele é 20% do ministério. Os outros 80% são bastidores. E antes, como adolescente, eu achava que ministério é falar bem, é eloquência, oratória, é pregação. E aí eu comecei a olhar para outros homens de uma forma diferente. E aí já trazendo para os dias atuais, eu comecei a olhar para a vida de pessoas e falar assim, ele tem a questão do altar, uma boa palavra, mas eu os conheço em bastidores. E aquilo que eles pregam, eles estão vivendo. E existem alguns pastores, o meu próprio pastor regional, o pastor Marcos Bastos, eu me recordo, e quando alguém me pergunta qual é o exemplo de altar, de pregação, né, eu não tenho como não falar do pastor Bergamin, o pastor Orlando Silva, o pastor Roberto Lucena, que eu já volto a falar, mas quando eu falo do pastor Marcos, eu me recordo um dia que a mãe dele, que hoje já dorme no Senhor, ela ficou muito enferma e ela estava hospitalizada, muito enferma, muito. E era um culto de domingo. E ele recebeu a notícia de manhã, no período da tarde, e ele não tinha ido ao hospital para ver sua mãe. Só que ele foi para a igreja. E aí ele pregou. E ninguém percebeu nada. E quando ele terminou de pregar, e aí no final do culto, antes da bênção apostólica, ele pede a oração pela mãe dele e desaba em lágrimas. E aí quando eu olho aquilo, eu começo a falar, esse pregador é um pregador que eu devo admirar. Outros que enterraram o filho pela manhã e à noite estavam no altar pregando. Então pessoas que têm o amor à obra, à palavra, acima de todas as coisas. Então quando eu olho a vida do pastor Luiz Bergamin, eu vejo um grande exemplo, a bagagem que tem. Então hoje eu admiro muito o pastor Orlando Silva, eu me recordo ele na Pompeia pregando clama a mim e responder-te-ei, com uma graça tão grande. Falei, meu Deus, e
Esses dias me perguntaram, o que é sucesso para você? E eu disse, o sucesso para mim, um dia chegar na velhice e chegar como esses homens. Glória a Deus. Se eu chegar metade desses homens, Verdade. eu digo, eu tive uma vida de sucesso, não importa questões financeiras. E uma referência muito grande hoje é o pastor Roberto de Lucena, né? Eu costumo dizer que todos nós temos chamadas e somos escolhidos por Deus. Mas eu acredito que tem alguns homens que eles estão mais perto de Deus, né? Eu acredito que eles têm, sabe, eu acho que Deus tem alguns queridos, né? E quando eu falo do pastor Roberto de Lucena, quando eu falo também do pastor Orlando Silva, o pastor Bergamin, pastor Iva, eu entendo que são alguns queridos de Deus. Verdade. E um grande exemplo e eu admiro muito. Que legal. O senhor fez uma homenagem recentemente para o presidente do Conselho Nacional e também presidente da Convenção do Estado de São Paulo, das Igrejas do Brasil para Cristo, o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Sim. O que foi essa homenagem? No dia 11 de julho agora, de 2022, o nosso presidente, ele celebrava 73 anos de vida. Porém, todos nós sabemos que o pastor Luiz, ele é tímido, ele mesmo fala, né? E na fala das nossas lideranças, até o próprio pastor Joel Estevanato esteve dirigindo esse culto, dizia, olha, houve algumas dificuldades, porque ele é tímido, ele fugia, ele não quer, mas nós decidimos honrá-lo. E foi feito no tabernáculo Jacuí, no pastor Isaías Soares. E na condição de presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, eu entendi honrar nosso pastor Luiz, porque há 40 anos pregando a paz, a harmonia, o amor, a igualdade, e justamente ele dirigiu por muitos anos, em média 40 ou mais, a igreja em Itaquera, quase de frente da subseção da OAB. Então, nesse dia, existia duas instituições homenageando o pastor Bergamin. Uma era a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu estava representando como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Então, foi uma repercussão, não sei se tem uma imagem aí, né? Mas uma repercussão muito boa. Nós entregamos a láurea de homenagem ao pastor Luiz. Eu percebi que ele se sentiu muito honrado. Olha lá, se sentiu muito honrado. E nós estaremos entregando agora, essa foi uma provisória, mas nós estaremos levando na convenção em poucos dias, em aço escovado, né, para ele poder guardar e durar por um bom tempo. Mas para mim foi um momento também muito precioso ali, estar ao lado do nosso presidente, poder homenageá-lo. Muito bom, muito bom. Que legal, bacana, viu? Sim. Agora são 10 horas e 59 minutos. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o pastor e doutor William de Lima Fernandes. Vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre a sua igreja, ali em José Bonifácio, que faz parte da regional de Itaquera. Queremos conhecê-la um pouquinho mais. Nós já voltamos já. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas para abençoá-las nessa manhã. Já voltamos. Carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia todo algum.
da criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de tudo o nome está. A morte não segurou. Não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem, 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 vem. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Eu aqui com meu amigo Dr. William de Lima Fernandes, advogado e um pastor por excelência, o chamado de Deus na sua vida, servindo como pastor sênior da Igreja O Brasil para Cristo em José Bonifácio, aqui na Regional de Itaquera. Vamos falar um pouquinho da sua igreja? Sim. Resuma a sua igreja. Maravilha. A melhor parte, né? Eu amo falar da igreja. Eu costumo dizer, quando eu chego no escritório para trabalhar, a equipe fala assim, você na igreja é diferente, você é mais alegre. Olha lá, que legal, hein? E aí as meninas do trabalho, ela diz assim, eu vejo as fotos na igreja, eu vejo você, é uma outra pessoa, sua alegria na igreja. E falar da igreja é uma alegria. Essa é a humilde igreja em José Bonifácio, nós temos apenas 3 aninhos. Recente 3 também. anos. Né? Nós saímos de uma garagem, era uma garagem ali, estava só eu e minha família, cabia só um carro, um ponto de pregação, e aí depois nós fomos para um outro lugar. E quando nós encontramos esse salão, que é uma avenida, uma das avenidas principais em José Bonifácio, Coab 2, bem próximo ali ao asilo, a cidade dos velhos, dos velhinhos, era impossível alugar esse lugar. Era impossível. Não tinha povo, não tinha gente, e de repente o proprietário fez um valor muito bacana, e nós tínhamos mais 2 andares, estava alugando. Eu falei, só vamos conseguir alugar embaixo. E o proprietário dizia assim, vamos fazer o seguinte, enquanto eu não alugo lá em cima, vai usando. Mas o interessante é que ele tirou a placa de alugas. E aí nós tomamos posse da terra. Glória a Deus. E Deus começou a fazer um milagre. Pastor, olha, eu começo a viver hoje aquilo que Paulo diz em Gálatas, que é a lei da semeadura. Lembra que desde os 15 anos na igreja, líder de jovens, quando descobriram que eu estava dirigindo a igreja,
o povo dizia, eu quero congregar lá com ele. Que legal, bacana. E aí começou a vir amigos de longe. Eu tenho pessoas que andam quilômetros para chegar na igreja. Então diz, você está dirigindo a igreja, eu vou congregar com você, eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a sua história. E aí minha equipe de louvor vieram, né, os meus obreiros, diáconos. Eu tenho um pastor, quando eu tinha 15 anos, pastor Joseildo, ele foi o meu professor da escola bíblica. E ele já era Que gratidão, hein? Que pastor, honra, satisfação, né? privilégio. E hoje ele congrega comigo. Isso é muito bom, hein? Né? A minha líder do Ministério de Louvor, ela foi minha líder de jovem. E hoje ela lidera o Ministério de Louvor na igreja que eu dirijo. Que delícia. Né? Essa Então, assim, é algo que Deus tem feito grandiosamente. Os cultos de quinta-feira, culto da vitória, Deus tem feito coisas grandes. Nós temos 2 cultos no domingo, pela manhã, às 9h30, às 18 horas. Nós temos projetos sociais, que é o projeto do Jiu-Jitsu, né? Que é uma famosa. Temos imagem do Jiu-Jitsu, né? Esse é um sucesso, né? E aí tem muitos pastores que me procuram, rapaz, como que você fez lá, tal? Ó, esse é o nosso templo, nós tiramos as cadeiras, colocamos os tatames, que é o que está no chão, colocamos os kimonos nas crianças, e todas as quartas-feiras, inclusive hoje, nós teremos o jiu-jitsu. Aí tem oração, olha lá, oramos. Tem muitos aqui que os pais não são evangélicos, não são cristãos, mas tem o momento da oração, o momento da disciplina. Lá atrás os pais ficam sentados lá assistindo. Sábado agora será a parte da troca de faixas. Que bacana. Deles. Então é um projeto muito bacana. Eu tenho uma visão que a igreja ela tem que ser amiga do bairro. Amiga do bairro. Esse projeto chama-se Projeto Nasci para Vencer. Idealizado pelo meu amigo Kleber Alcubo. O Kleber ele é vocalista do grupo de rap Alcubo, né? E ele tem esse projeto junto com o Silvio, o Silvio é aquele professor que está lá, e na amizade do bairro, conversando, ele, pastorzão, vamos levar um polo para lá. Eu falei, olha, eu tenho essa visão também, pastor, precisa do tatame. E aí procurei na internet, minha esposa e eu, encontramos um rapaz que estava vendendo usado. Fomos lá, compramos, colocamos no carro, em cima do carro, no porta-mala, levamos o tatame para a igreja, e aí os professores olharam e disseram, puxa, o pastor está querendo mesmo. Né? E aí eu lancei o desafio para a igreja abraçou, as pessoas fizeram doações, nós temos uma pizzaria do lado que toda quarta dá esfirra para as crianças. Né? Eu vou me matricular lá, só para comer esfirra. Né? E assim... E Deus tem abençoado grandiosamente. Que bom. Grandiosamente. Fico feliz. Quero ir lá servir na sua igreja. Vai ser uma alegria. Com certeza. Estar com vocês. Com certeza. Amém. Qual é o endereço da sua igreja? Avenida Jardim Tamoio, 574. José Bonifácio. Como os internautas podem... tá aí, ó. Ok. Isso. No Instagram da igreja. Olha lá o Instagram. O BPC José Bonifácio. YouTube, nós temos também... Nós temos o Instagram e nós temos também o Facebook. Aqueles que moram ali na Zona Leste, é muito conhecido. Né? Em Itaquera, nós estamos próximo à Estação José Bonifácio, estação de trem. Nós estamos próximo ali, conhecido a Cidade dos Velhinhos. Né? Nós estamos ali naquela região, uma travessa da Avenida Jacupêssego. Estamos bem próximos ali, bem localizada a igreja. Os cultos, às quintas-feiras? Às quintas-feiras, o culto da vitória. É um culto que nós falamos que é um culto que as pessoas levam peça de roupa, fotografia, oramos, a unção com óleo, corredor do milagre. Deus cura pessoas, liberta, abre porta. Às quintas-feiras. Nos domingos pela manhã, às 9h30 e às 18 horas. Que legal. E os demais dias nós temos os eventos, assim, as oficinas, né? Nós temos aula de inglês, que é o Projeto Fly, aos sábados pela manhã. Nós temos a consagração, né? O momento de oração. Nós temos o Projeto Letrinhas, que é alfabetização, reforço escolar também. Né? Nós temos diversos projetos na igreja, temos o projeto Janta Comigo, que nós vamos ao bairro, tem algumas cracolândias ali, então a equipe de missões, eles vão até esse pessoal de situação de rua, leva comida, jantamos ali com eles, levamos roupa, então nós temos uma visão de ser amigos
do bairro. Uma igreja viva, Uma igreja participativa. Além das 4 paredes, essa é a visão. Bacana. Pastor, conte-nos uma experiência ímpar que o senhor tenha tido com a pessoa do Espírito Santo, que o senhor leva pela sua por sua vida, compartilha isso com pessoas próximas de você, algo que foi marcante. Sim. Então, pastor, desde o berço evangélico, eu sempre tive uma experiência com o Espírito Santo, mas era um pouco diferente antes de se tornar pastor. Então eu pregava, eu com 16, 17 anos pregava, ia ao monte, acampava no monte, ficava 3 dias no monte, em jejum e oração. Você via momentos de pregando e você ver as maravilhas, o que Deus ia fazendo, né? A intimidade com o Espírito Santo. E só que o momento mais, que eu digo, relevante da minha vida foi quando eu comecei a dirigir igreja. Pastor, parece-me que o Espírito Santo, Deus, ele, eu não digo só parece, mas quando você se torna um pastor, um anjo da igreja, a legalidade espiritual, né? Então é como um canal que passa para ir para o povo. Uhum. Então eu comecei a ter tantas experiências com Deus, até na pregação, a revelação da palavra, a ciência da palavra. Tudo isso, hoje, isso que eu estou vivendo aqui com o Senhor, são coisas, promessas de Deus. Glória a Deus. Né? Estar entregando a Laura de homenagem ao pastor Luiz. De onde eu vim, eu nunca tive pai pastor, familiares influentes. O meu sobrenome não é tão conhecido na obra, né? Como nunca tive pais advogados, mas tudo aquilo que onde eu vou indo e caminhando, eu vejo que é o Espírito Santo que vai me colocando, vai me levando. E hoje, as experiências maiores não foi em pregações, foi em bastidores, né? E lidar com pessoas, e ver pessoas mudando a sua vida através do Espírito Santo, usando a minha vida. E eu tive já situações aí atribuindo a graça de Deus sobre a minha vida com a minha família. Eu já tive situações de eu estava pregando sobre um certo Simão Sirineu, que carrega a cruz. E lá o texto diz que ele era pai de Rufo. E eu dizia, olha, a maioria das vezes fala sobre fulano de tal é filho de alguém, fala sobre o seu pai. Não vai dar um perfil dizendo assim, olha, ele é pai de não sei quem. E ali fala pai de Rufo. Eu fui pesquisar Rufo, eu vi Paulo lá na frente falando sobre Rufo, eu vi que Rufo foi um grande homem de Deus. E eu pregava que Deus não deve nada para ninguém. Então, quando Simão Sirineu carrega um pouco a cruz, Deus abençoa a família dele, né? E eu dizia isso, quando eu estava pregando, eu dizia, alguém quer aceitar Jesus? E o meu filho Davi, que à época tinha 11 anos, ele levanta as 2 mãos assim. E ali eu vi, falei, meu Deus do céu, como Deus. Com todos os meus filhos eu tive experiência nas questões espirituais. Um dia o Guilherme, que aqui está comigo com 8 anos, e nós indo para a igreja, ele disse assim para mim, pai, qual é a mensagem que você vai pregar hoje? E eu dizia, por quê? E ele disse, porque hoje eu não vou na salinha, hoje eu quero te ver pregar. Que lindo, né? Isso. A minha filha Giovana, de 15 anos, que está no Ministério de Louvor, ver o Espírito Santo em mim e olhar para mim e dizer assim, ela com 15 anos, eu quero me casar com alguém igual ao meu pai. Uau, isso eu digo que isso é um sucesso. Verdade. E eu brinquei com um amigo, esses dias eu falei, meu amigo, eu estou com medo. Por quê? Eu estou com medo que estou achando que Deus pode me levar. Porque quando você começa a alcançar tudo que você já sonhou, não é? Na vida, parece que está chegando perto, né? Embora eu seja novo. E eu disse, eu alcancei. Né? Hoje eu digo que eu preciso renovar os meus sonhos. Porque tudo que eu sonhei, tudo que eu coloquei como metas, como objetivo no Senhor, Deus realizou. Glória a Deus. E aí quando ouvindo da minha filha de 15 anos dizendo, eu quero me casar com alguém igual meu pai, eu falei, cheguei salvei o game, salvei o game. Então, para mim é uma realização. E eu vejo e atribuo tudo isso à pessoa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Pastor, hoje eu entendo o poder de Deus e eu não me impressiono tanto com as maravilhas que eu sei que Deus faz, né? Eu já vi Deus curando, libertando,
né? Já tive a oportunidade de pregar em grandes igrejas. Quando adolescente, meu sonho era isso. Hoje isso não me atrai. Hoje, o que Deus faz nos bastidores é o que mais me chama a atenção. Vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas, casamentos, no escritório, o pessoal vem fazer divórcio e eu percebo, eles não querem. E aí eu levo a palavra e daqui a pouco eu não quero divorciar mais, eu vou continuar no relacionamento. Bacana, quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Um dia inesquecível. O batismo da minha filha, Giovana. Eu tive o privilégio de batizar a Giovana. O batismo da Giovana. Foi um dia para mim. Eu não mandei a foto para vocês, mas tem uma foto. E eu fiz um banner, ampliei, abraçando e eu sorrindo, e ela assim de costas, eu sorrindo. E esse foi um dos melhores dias da minha vida. Acredito. Que eu pude batizar a minha filha. Eu sei que o senhor tem longevidade, vai viver muito mais ainda. Tem muita coisa para sonhar, é só o começo. Como o senhor se enxerga daqui a 10 anos? 10? 10 ainda está, né? 10. Dirigindo igreja, meu sonho, minha vontade, dirigindo igreja, pregando a palavra, no altar, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Mas eu me enxergo com um ministério maior, no sentido de ladeado de pessoas com uma maturidade cristã, que eu estou trabalhando na vida de muitos, Deus enviando mais pessoas e cada vez mais equipes que consigam enxergar em mim essa visão de reino e que aquilo que eu tenho consiga passar para eles e que nós possamos expandir a questão ministerial de reino. Mas daqui 10 anos, eu consigo me enxergar pregando a palavra. Glória a Deus. Dessa mesma forma. Eu penso em uma nova graduação, uma psicologia, mas se o senhor me perguntar como eu me enxergo, talvez daqui 30 anos, com 64 anos, e aí eu já posso mudar um pouco mais. Talvez advogando, não em um escritório, uma causa ou outra, aquilo que me traz prazer, né? Exercendo esse atendimento assim, terapêutico na questão de psicologia, mas acima de tudo sendo pastor. E aí eu sonho estar em uma igreja e preparar jovens, novos homens e mulheres de Deus que almejam o episcopado e eu poder ser uma referência. O exemplo de sucesso para a minha vida são esses heróis da nossa obra que nós temos, esses senhores que estão 70, 80 anos e que quando pega o microfone você olha assim e diz, ele não precisa falar nada, só o exemplo de vida dele. Então isso para mim é sucesso. E eu, se Deus não me levar, né, até lá, meu sonho é que os meus filhos, netos, olhem para mim e dizem assim, ali está um bom homem, apenas. Um bom homem. Meu pai, meu avô, meu esposo é um bom homem. Né? Sem título, sem nada, apenas um homem bom e um bom homem. Glória a Deus. O senhor já é um exemplo de resiliência. O senhor já é um exemplo de mostrar que, se desejarmos, nós não precisamos ser fruto do meio, nós podemos ser diferentes diante de todas as circunstâncias que vivemos. Então, o senhor já é um exemplo, tem deixado já um legado para muitas pessoas que o senhor acabou se tornando uma inspiração através de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Dentro disso, qual a importância na vida de um líder, na vida de qualquer pessoa, da resiliência? Porque o senhor corre atrás dos seus sonhos, daquilo que entendeu que seria prioridade na sua vida. Aos 24 anos, o senhor decide mudar a sua realidade, né? Se o senhor fosse fruto do meio, talvez iria estar se lamentando com as situações, com a realidade, e o senhor entende que tem algo muito maior e sente chamar de Deus, não só no contexto ministerial, mas também dentro daquilo que Deus tem projetado para a sua vida no aspecto profissional. Então, qual a importância desses dois fatores na vida de um líder, na vida de um pastor, na vida de um homem, na vida de uma mulher? A resiliência e acreditar que você não precisa ser fruto do meio. Sim. Olha, após a conclusão da faculdade, após começar a dirigir igreja, eu consegui dividir
alguns momentos da minha vida. E tem duas palavras que eu levo para a vida e eu aconselho todos. Uma palavra chamada fidelidade e a outra chamada constância. Quando nós somos fiéis às bênçãos de Deus, a uma legalidade espiritual. Então eu tenho um pastor Marcos Bastos. Quando eu sou fiel, as bênçãos de Deus me alcançam. Nós temos o pastor Bergamin. Quando nós somos fiéis, a bênção de Deus. Em alguns momentos da minha vida, eu não exerci a constância e esta fidelidade. Então, eu sempre fui cristão, pregador, evangelista, mas então o nosso amigo pastor Sivaldo está nos acompanhando. Congreguei com ele em Vila Praia um bom tempo, mas tinha domingos que o pastor Sivaldo estava lá para pregar, contando comigo, e eu estava em outra igreja pregando. Mas cadê o William? Foi pregando. Então, quando eu falo sobre essa infidelidade, não é no sentido assim de fazer coisas erradas, mas de, não preciso, eu tenho a chamada. Mas quando eu alcancei os 30 anos de idade, eu comecei a entender, quando você está debaixo de uma bênção e de uma fidelidade, tudo na sua vida acontece. E você precisa também de uma constância. E eu digo que você não precisa ser muito, você precisa ser constante. Pode começar devagar, mas seja constante. E aí, quando eu comecei com os 24 anos, antes disso, nada dava dar certo, porque eu era inconstante. Começava em um plano, um projeto parava, em um outro parava. Mas quando eu comecei a ser constante no curso de Direito, e eu concluí a faculdade de Direito, eu falei, puxa, peraí, vale a pena ser constante. E eu passei a ser constante em todas as coisas que eu faço. Tive a oportunidade de procurar o nosso pastor Sivaldo, amigão, e disse, pastor, o senhor me perdoa pela minha falta de constância à época? Pastor, o senhor me perdoa pela falta de fidelidade das bênçãos que o senhor tinha na minha vida à época? E ele disse com lágrimas nos olhos, William, vai em paz, meu irmão. Você é um homem de Deus, eu sempre soube que você seria pastor. E aí hoje nós estamos juntos, caminhamos juntos, e é uma bênção de Deus. E hoje eu consigo enxergar isso na minha vida, a questão da fidelidade e a constância. Agora, essa questão de resiliência, essas questões foram todos frutos dessa fidelidade e da constância. Então a bênção de Deus me alcançou por conta da fidelidade. Hoje o nosso pastor Marcos, ele sabe que eu estou aqui porque eu aviso, eu falo, pastor, nós temos o grupo lá, eu compartilho, orando pela vida deles, eu estou debaixo de uma legalidade espiritual. Então eu sempre digo, esteja debaixo das bênçãos e seja constante, porque o demais, a chamada nós temos, a vocação nós temos, e aí Deus vai dando graça. Quando estamos embaixo de obediência, os milagres, as coisas acontecem na nossa vida. Que bom, glória a Deus. Agora na capital paulista são 11h25, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bom ter esse bate-papo aqui com o doutor William, pastor William, amigo, amigo. E eu quero ir lá, já falei, viu? Vamos lá, Léo, na Igreja Brasil para Cristo, em José Bonifácio, cultuar a Deus. Eu já senti que o pastor William, ele é aleluiado. Aleluiado. Ele é aleluiado. Quinta-feira da Vitória. Quinta-feira da Vitória? Quinta-feira da Vitória. Poxa vida. E assim, nós caminhamos e trazemos em nós reflexos daqueles que plantaram. Então, o nosso pastor, Sivaldo, ele tem um culto dele lá também da Vitória, e a época que eu congregava com ele, era esse momento assim, você levanta as chaves, profetiza, faz o corredor. Na verdade, isso é de berço, o missionário Manuel de Melo fazia, né? Sim. Exatamente. Sim. Meu amigo, eu sempre faço essa pergunta para os pregadores que fazem uso da palavra aqui no nosso programa Manhã Manda Aqui. Se o senhor tivesse a oportunidade de estar em um lugar onde a igreja brasileira, de uma forma interdenominacional, estivesse presente, qual a mensagem, o senhor sendo preletor desse evento, qual a mensagem da parte de Deus
o senhor traria para a igreja brasileira? Olha só. Eu compartilharia a questão que em breve, seremos arrebatados. Em breve seremos arrebatados. Estamos vivendo os últimos dias. E como estamos vivendo esses dias? Como estamos vivendo esses dias? Eu traria um alerta no sentido de que possamos viver intensamente, que possamos amar, que possamos adorar como nós nunca adoramos antes, que nós possamos tirar as cinzas da adoração do holocausto do passado, quando falamos muito, que antes acontecia, antes fazíamos, e que nós possamos limpar esse altar e entregar um sacrifício novo, vivo, e que nós possamos viver hoje, amar hoje, ser o melhor hoje. Eu digo, não procure o William no passado, ele não está mais lá. Procure o William agora, nesse momento. Compartilharia o sentido de amar, ter um exemplo de Cristo, coração de Cristo, o amor de Cristo, né? Olhar com o olhar de Cristo. Eu percebo, pastor, que na nossa obra, as maiores lideranças, eles têm um perfil de amor, simplicidade e humildade. Esse é o perfil da nossa liderança, de nossa obra. Então, olhar para esses homens, cada vez que eu caminho, eu ando, eu vejo esses homens, eu falo, puxa vida, eu preciso cada vez mais me quebrar mais, me humilhar mais, ser cada vez menor, porque de fato nós somos. Né? Quando Cristo lava os pés, quando Cristo ele dá esse maior exemplo, nós começamos a olhar e começamos a falar assim, puxa, o que nós estamos fazendo? E a nossa igreja, a nossa liderança, são lideranças que não procuram pedestais, né? São lideranças que não procuram status, são lideranças que não estão milionários, não é, nas mídias, que não procuram coisas que o ladrão rouba, a traça corrói, mas nós temos liderança em nossa obra que amam almas, amam ovelha, tem cheiro de ovelha e amam pessoas. Então, compartilhando para a igreja, eu falaria o seguinte, ame com toda a sua força, porque nós estamos nos últimos dias e em breve Cristo irá buscar a igreja. Eu costumo dizer para a minha igreja que se você for primeiro, Cristo buscar primeiro, me espere lá, que eu estarei lá do lado leste, perto da árvore da vida, do rio da vida, me encontre lá. Glória a Deus, amém. Muito bom, pastor. Sim. 11h30, chegamos ao fim do nosso programa. Gratidão por Deus nos permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Que Deus possa proporcionar a você uma excelente quarta-feira. Meu amigo, eu comecei o programa te agradecendo em nome dos nossos pastores, da nossa igreja local, da nossa equipe. Novamente o faço. Muito obrigado, gratidão. Quero lhe deixar à vontade para as suas considerações finais. Pastor Vanderlei, muito obrigado por essa oportunidade. Coloco à minha disposição, amém, sempre que precisar. Né? Já quero fazer o convite para o senhor estar conosco, conhecendo a nossa igreja. Vamos lá. Em José Bonifácio, em Itaquera, uma igreja muito acolhedora. Quero estender as minhas saudações, mandar um abraço, um beijo no coração a toda a membresia da Igreja Brasil para Cristo em José Bonifácio e a região em Itaquera. Meu pastor Marcos Bastos, a Bia, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma grandiosa. O pastor Marcos foi líder da Jubrac estadual por um bom tempo e foi um canal de bênção na minha vida, é um canal de bênção na minha vida, que o Senhor possa abençoar grandiosamente a sua vida. Também a minha família, esposa, minha mãe, né, minhas irmãs, meus filhos, que o Senhor
continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo maravilhosos como vocês são, que vocês continuem ladeando. E eu nunca esqueço uma fala que minha mãe, ela disse para mim, quando eu estava no ponto de pregação, quando José Bonifácio ainda era um ponto de pregação, e ela estava em outra igreja, e minha mãe dizia assim: William, se você estivesse enfermo em um hospital, internado, eu iria lhe visitar. Se você estivesse preso, eu iria lhe visitar. E hoje você é pastor de uma igreja, então eu estou saindo da igreja onde eu estava e eu vou vir aqui para congregar com você. E ela dizia assim: porque onde fores, irei. Onde pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu me recordo quando ela disse isso, e eu quero mandar um beijo, um abraço de amor à minha mãe, todos os meus familiares e a todos. Então você também que está nos assistindo, né, nós já compartilhamos a parte das nossas redes sociais, o Brasil para Cristo, ou BPC José Bonifácio, tanto no YouTube, tem algumas pregações minhas, tanto no Instagram, tanto no Facebook. Agora, nas questões profissionais, nós temos o Instagram do escritório WF Advocacia. É isso aí. Deus abençoe a vida do senhor, Deus guarde, Deus abençoe nosso pastor sênior aqui local, pastor Joel Estevanato. Inclusive, no dia 23 agora, ele estará conosco na região Itaquera, legal, ministrando acerca de discipulado. Que bacana. No dia 23 estarei lá, anotando, estarei lá aprendendo bastante, e aí eu estendo a minha gratidão ao nosso pastor Joel Estevanato, estendo a minha gratidão aos auxiliares, os irmãos que aqui nos auxiliam, que Deus possa abençoar a recepção, que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Vanderlei. Glória a Deus. Alegria nós, temos certeza que os nossos internautas foram abrilhantados, edificados, abençoados através da sua vida e da sua instrumentalidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Como Deus diz aqui os nossos irmãos, estamos juntos. Estamos juntos. Eu quero agradecer a Deus, Deus te abençoe, a você que nos fez companhia, mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco, que deixaram algum comentário nas nossas redes sociais. Alexandra Paula, Itamar Pan, Joaquim Marques da Silva, tá aí, ó. Alessandra Souza, minha esposa. Beijão, hoje, 3 anos e 7 meses. Roseli Lucas Vilas Boas, Mateus Salles, a Igreja Brasil para Cristo em José Bonifácio. Manda um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos, aí de José Bonifácio. E se Deus permitir, pastor agendando comigo, eu vou estar aí com vocês. Sim. Antônio Lima Fernandes, pastor Paixão Vitoriano. Oi, meu amigo, tudo bem? Pastor Silvaldo Costa, que é seu amigo. Sim. E é meu amigo agora também. Sim. E se Deus permitir, pastor, o senhor também está convidado e será uma alegria recebê-lo aqui na Manhã Manda Aqui. Pastor Silvaldo é um testemunho de vida tremendo. Queremos ouvi-lo. Já está convidado e, se o senhor permitir, através da ponte aqui do nosso querido pastor William, traremos o Senhor aqui na Manhã Manda Aqui uma história de impacto do poder de Deus, superação. Pastor Silvaldo é gente que vai mais longe. Gente que vai mais longe, exatamente. Célia Regina, Heloísa Sanches, Mateus Salles, Tabernáculo Dracena, um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí também de Dracena, entre tantas pessoas que deixaram o seu like, compartilharam a nossa programação. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficando por aqui. Só não esqueça que hoje, a partir das 15 horas, nós temos a tarde da família com a Leonor Estevanato, uma palavra de Deus. E à noite, o estudo bíblico, uma forma de ministração ali, didática, ou conectados com a palavra a partir das 20 horas. Pastor, obrigado. Deus te abençoe de novo. Deus abençoe. Léo, valeu. Felipe, todos os nossos internautas, Deus abençoe. Um ótimo dia. A paz do Senhor. Paz do Senhor.